Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, no meu turno, pregar, glória a Deus. A lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Está escrito no livro de Gálatas, o 3 e o 2 em diante. E depois colocamos mais alguns textos, conforme o Espírito Santo ordenar. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos que se inscreveram no meu canal, e aqueles que deram joinha, e também aqueles que assistiram só. Não é verdade? Também quero agradecer os que assistiram também, porque quem assiste não é eu que faço a obra, mas o Espírito Santo vai iluminar cada um de vocês, e que Deus continue abençoando vocês com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que a lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Nós vemos que Jesus disse que ele não tirava um tio da lei. Porque, irmão, existiu a lei dos profetas, dos sacerdotes também, houve a época, houve também antes a lei da inocência, que foi a lei de Adão. Depois que ele pecou, então a lei da inocência se acabou. Aí, glória a Deus. Então, existiu também a lei cerimonial, que era a lei de quê? A lei das cerimônias, dos rituais, da matança de animais, coisas passadas. E também lavava a bacia, lavava os pés e as mãos numa bacia de cobre, né? Pegava o bicho, o animal, contava ao profeta a pessoa que era o pecador, o sacerdote sacrificava um animal por ele mesmo, o próprio sacerdote por ele mesmo, para Deus purificar ele, depois ele oferecia o sacrifício para aquelas pessoas que eram vítimas do pecado. Então, né, ele contava a história do sacerdote no vídeo do animal, que aqui não era simbolizando, porque hoje nós contamos a nossa história, não é um animal, que não sabe nada, conta a nossa história, Jesus Cristo, a Deus, né, através do Espírito. Mas aquilo ali foi os alicerces, foi as coisas que na época foi importante, mas hoje não existe mais isso. Tem pessoa que quer continuar ainda com essas coisas. Então, contava a história e depois pegava o animal, desgolava o animal, o cabrito, o carneiro ou o boi, né, expelia, né, alguma parte, o sangue nas unhas da pessoa, no dedo mindinho, ou coisas assim, né? E o resto, não é verdade? Glória a Deus. Botava para ser queimado no altar, né? A gordura botava fogo também para queimar e sair a fumaça, não é verdade? Diz o historiador que se aquela fumaça subisse, Deus tinha recebido o sacrifício. Se aquela fumaça desviasse de lado, porque Deus não tinha recebido. E era isso tudo ritual. Mas tudo é coisa passageira. Mas quando a Bíblia fala que a lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé, ele não está falando da lei sacerdotal, nem da lei, não é verdade, cerimonial. Ele está falando agora da lei de Cristo, a lei do Espírito. Tudo isso aí foi os alicerces, até que chegasse a lei do Espírito, porque Jesus, o sacerdote, oferecia sacrifício por ele mesmo, para poder oferecer o sacrifício pelas pessoas. E mesmo assim, ele não perdoava os pecados de ninguém, nem tirava o pecado, cobria o pecado. Glória a Deus. Mas teve essa época, Deus também aceitava pela sua misericórdia. Até que chegou a lei do Espírito, que não é mais a lei, mas sacerdotal.
nada do passado, a não ser nós botar em prática aqueles heróis na fé, que teve tanta fé, na verdade, que nós botamos em prática, mas esse ritual não existe mais isso, né? E tem igreja por aí, dominação, que tá usando candelário, tá usando aquilo, outro, mas aquilo é simbólico, aquilo não tem nada de poder de Deus. Isso aí passou. Na época tinha, Deus falar com o sumo sacerdote, na verdade, mandava as leis para serem aplicadas para o rei e para as pessoas de Israel, que se chamava governo teocrático, que era o governo de Deus. Mas, glória a Deus, o pessoal pediram Saul, como eu já falei, estudia, e veio Saul, né, meu irmão? Glória a Deus, porque a nação de Israel queria ter um rei, porque Saul estava velho, como as outras nações pagãs existia. Então não é regido mais por Deus, depois de Saul. Glória a Deus, né? Então, meus irmãos, glória a Deus, tudo se passou-se. Então, glória a Deus, esta lei se acabou-se. Agora, a lei que existe, está escrito lá em Romanos, capítulo 8, que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito, olha aí a lei do Espírito, da vida, que é o Espírito de Cristo, nos livrou da lei do pecado. Quem livrou a gente da lei do pecado, porque o pecado também é uma lei, quem livrou nós da lei do pecado foi o Espírito de Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte. Aí a Bíblia diz: o que era impossível à lei, era uma coisa impossível. Vendo Deus que a lei estava enferma, estava doente, não havia, uma maneira de terminar-se desse jeito, porque se a lei fosse importante, Deus tinha continuado na lei. Mas a lei foi se acabada, a lei cerimonial, a lei de Moisés, essa lei se acabou. Isso agora é a lei do Espírito. Glória. Do Espírito de Cristo. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Não existe mais a lei, essa lei, né? A lei que existe agora é a lei do Espírito da vida em Cristo, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível é a lei. Vendo Deus que estava enferma, doente, quer dizer, na carne, enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, para condenar o pecado na carne, para se cumprir a lei de Deus em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que veio agora, a lei é essa agora, é a lei do Espírito. E a Bíblia diz que são de Cristo, tem o Espírito de Cristo. Se o tal não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Então a gente faz as coisas certas, porque tem o Espírito de Cristo, que anda fazendo coisas erradas, mentindo, roubando, porque não tem o Espírito de Cristo. Mas se ele se arrepender, ele vai ser guiado pelo Espírito de Cristo, porque a Bíblia diz que os que são de Cristo são guiados pelo Espírito de Cristo. Então, não anda fazendo coisas erradas, porque os mandamentos terminou só em 2. Amar o Senhor teu Deus de toda a tua força. A lei terminou, disse que era nesses 2 mandamentos só. Né? Amai o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento. E a teu próximo como a ti mesmo. E se eu amar o meu próximo mesmo, se cair uma carteira do meu próximo, eu não vou tirar do meu próximo, porque eu amo ele como ele mesmo. Também eu não vou trair um próximo meu, se aquilo que eu não quero para mim, se eu amo ele como a mim, eu também não quero trair um próximo meu. Não quero trair de maneira nenhuma, nada, nem adulterar, nem fazer nada para prejudicar o meu próximo, né? Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Também se eu tiver uma perca de uma família, ou perder a minha empresa, eu não vou me matar e me suicidar, porque Deus é mais importante. Eu amo a Deus sobre todas as coisas daqui da terra. Glória a Deus, não é verdade? Então eu amo a Deus, é amar a Deus. Glória. Então Deus olhou do céu até, não viu nenhum justo, mas agora nós fomos justificados. Está escrito lá em Romanos, né? Parece que é o 5, o contexto fala que nós fomos justificados, né? Através do seu sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo reina em vida, na nossa própria vida, já em vida. Então Paulo, vendo que os irmãos, Paulo preparava os irmãos e deixava na época as pessoas responsáveis como pastores, tomando conta das dominação. Só que Paulo chegou, os irmãos queriam receber o Espírito e agora queria, né, ser justificado, trazendo o rudimento de antigamente, né?
a lei, querendo trazer a lei da circuncisão, de circuncisar as pessoas, né? A lei de se chegasse um gentil e pegasse na mão dele, lavar a mão 7 vezes, a lei de não trabalhar no sábado, isso foi coisa da lei. E muitas coisas que eu não posso nem falar, porque é uma coisa que já está entranhado há muitos anos, há 400 anos, ou 1000 anos, para a gente falar agora, para muitas pessoas, ele vai se escandalizar. Glória a Deus. A gente ainda, a Bíblia fala lá no livro de Hebreus 6, né? Paulo diz que a comida sólida é para os adultos, que estão com os seus membros exercitados, e está apto a tudo, tanto para discernir o bem, como também o mal. E os que comem leite, porque são menino, porque comem leite. Aí Paulo chega com o alimento de leite. Aí Paulo diz, deixando para trás o rudimento de Cristo e passando para o que é perfeito. Porque Jesus Cristo cumpriu a lei também dos homens, porque ele era judeu e ele obedeceu a lei, morreu na lei, na cruz, mas ele aplicava muitas vezes a graça. Glória a Deus, não é verdade? Então, a lei matava a pessoa quando errava, como aquela mulher, né? Que quando se apresentou, aqueles homens tiraram aquela mulher, pôr no pé de Jesus e disse, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio adulterando, e na lei não mandou Moisés que esta seja apedrejada. Olha a lei de Moisés. Era dentro, se a pessoa pecasse, ia ser morto, né? Na lei não mandou Moisés que atrás seja apedrejada, tu pois que di. Isso dizia ele tentando para que achasse de acusá-la. Mas Jesus escrevia com o dedo na terra, a Bíblia diz. E como ele insistisse, Jesus endireitou-se, que ele estava inclinado, então ele levantou a cabeça, né, endireitando-se, disse àqueles homens, aquele que tiver sem pecado entre vós, não é verdade, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E eles se racionaram e viram que era pecador, só que não era pecador, eles foram embora. Glória a Deus. Mas agora a Bíblia diz no livro de Gálatas, o capítulo de número 2, o 17 em diante, diz, pois se nós que procuramos ser justificados por Cristo e nós mesmos se achamos pecadores, por acaso Cristo é ministro do pecado? Aí diz claro que não. Porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, somos um transgressor da lei. Se nós for construir, o que foi derrubado e agora não pode mais construir, né? Não pode mais construir. O que foi derrubado foi o muro da separação, que o homem perdeu o hélio, perdeu o vínculo naquela época que Adão pecou. E Deus fez promessa, né? Derrubando o muro da separação de Deus, que Deus não pode ter contato com o pecador. Mas através do sangue de Jesus, ele foi justificado. Porque Deus do céu e a terra não veio um justo. Mas somos justificados através do sangue de Jesus Cristo. Então, toda pela manhã, Deus vinha falar com Adão. Mas quando Adão pecou, Deus mandou o anjo, expulsou Adão para fora do jardim. E aconteceu que Deus chegou e disse, da semente da mulher, deu uma sentença, eu criaria um varão que esmagaria a cabeça de Satanás, e Satanás ferirá o seu calcanhar. E o diabo pensou logo, foi logo no começo, logo que Caim, quando nasceu Abel, e ele usou Caim para matar Abel. E aí começou, né, atentando os profetas, né, e atentando os sacerdotes, e atentou Jesus Cristo até, né, na hora da morte, que ele chegou, usou aquele homem dizendo, tu não é o Filho de Deus? Pois salva a nós e a ti mesmo. Mas o outro companheiro que estava com ele, o povo diz que é um bom ladrão, mas nunca vi ladrão bom. Foi um arrependido. Ele teve o privilégio de dizer, rapaz, nós estamos aqui porque nós cometemos atos, né, imoral, de roubo, vamos dizer assim, né? Mas esse homem é justo. Tu não teme nem a Deus? Aí o ladrão disse, o que estava à direita disse, Senhor, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse,
hoje estarás comigo no paraíso. Então tudo indica que aquele homem foi salvo. E o outro não se arrependeu. Um queria que Jesus ressuscitasse isso para ele roubar e fazer a mesma, praticar as mesmas coisas. E o outro estava arrependido, disse: eu vou morrer, então vou me arrepender. E se arrependesse, porque ele teve o privilégio, né? Glória a Deus. Então a lei, meus irmãos, não existe mais a lei cerimonial, nem a lei sacerdotal, nem a lei da, não, nem a lei da inocência, porque ninguém é mais inocente. Quem é inocente foi Adão. Mas depois que ele pecou, ele perdeu a inocência. Então Paulo ensinando os irmãos, e os irmãos, e Paulo chegou e disse aos irmãos: a lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Aí o capítulo 2, o 3, que é o capítulo, o versículo 3, diz assim: Paulo disse aos irmãos: só quero saber isto de vós, que vós receber o Espírito foi através das obras da lei ou foi pela pregação da fé? Vocês são tão insensatos, quer dizer, sem cabeça, fraco de juízo ou louco. Foi através das obras da lei ou foi pela pregação da fé? Vocês são tão insensatos que começaram pelo Espírito e agora estão voltando, né, para a lei. Glória a Deus. Paulo deixou a igreja bem fundada lá em Gálatas, e os irmãos tudo espiritual, e agora os irmãos não estavam mais espiritual, já estavam querendo circuncisão de novo, voltando para o rudimento, né, da lei. Glória a Deus. Mas depois que Jesus veio, né, porque Jesus, quando ele veio, a lei ainda estava cruzando ainda existia a lei, era a graça, estava em leis ainda, né? Que a lei foi 100% no tempo dos sacerdotes, era a lei de Moisés, a lei cerimonial, glória a Deus, né? Mas depois que chegou, ainda estava cruzando a lei e a graça. Jesus pegava a graça e os sacerdotes não apertavam Jesus porque ele recebeu a lei de Moisés, mas Jesus estava trazendo a graça já. Glória a Deus. E depois que Jesus morreu, que Paulo, né, ficou pregando a palavra de Deus, Paulo ficou tão desenvolvido que ele chegou a dizer, deixando o rudimento de Cristo, porque alguma coisa Jesus, ainda como ele era da lei, estava na lei ainda cruzando, ele, não é verdade, ele obedeceu a lei e morreu na lei, não é verdade, que era a pior morte que a pessoa morria, era a morte de cruz, né? Era a pessoa que não tinha direito nem ser enterrado, né? Mas Jesus teve o direito de ser enterrado, Jesus, né? Lá no túmulo que Zé de Arimateia chegou, deu para ele, aquele rico, não é verdade? Mas as pessoas não eram, e as pessoas ficavam ali, né, sufocadas, agonizando ali naquela cruz, né? E depois ele pegava a pessoa e naquela cruz tirava um calço que tinha batido com espinho de prego, não é verdade? Ali como fosse um prego, para sustentar os pés da pessoa. Mas com certa hora ele chegava, quebrava aquilo, a pessoa ficava pendurada. Então os seus tendões começavam a deslocar, não é verdade? Os seus braços, nervos começavam, e dali dava câimbra, né? E antes dele morrer tinha algumas aves agoureiras por ali, que ficavam ali, como águia, sei lá, ou coruja. Tinha uns tipos de ave que subia em cima da pessoa e ficava arrancando os olhos da pessoa para comer o miolo da pessoa. A pessoa viva ainda, e essas aves faziam isso naquele lugar. Era uma morte muito agoniada, né? Glória a Deus. Mas Jesus, aí a pessoa, quando passar muito das horas, a pessoa quebrava os ossos da pessoa. Mas Jesus não foi quebrar os ossos dele, porque houve uma profecia que os ossos dele não eram quebrados. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Mas furaram Jesus com a lança, glória, deram vinagre, e ele ali expirou e morreu, não é verdade? E quando eles foram quebrar os ossos de Jesus, ele já tinha morrido já. Glória a Deus. Jesus foi enterrado no túmulo, né? Ninguém ali tinha direito que fosse para a morte de cruz, tinha direito de ser enterrado. Então, o apóstolo São Paulo, glória a Deus, ele chegou a dizer, no 3 e o 2 em diante, ele falou, dizendo: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. A Bíblia diz que se Abraão fosse justificado pela
as obras da lei, ele tinha que se justificar. Mas ele foi justificado pela fé. Ele teve uma fé tão grande que ofereceu Isaac, só que Deus mandou, não é verdade? Providenciou o cordeiro e provou a fé dele, disse que Deus, né, que a fé dele foi provada e foi aprovada por Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus, foi através da fé. Mas João fala que as obras sem a fé é morta. Então tem que ter fé e ter obra. A gente só vai mostrar nossa fé se nós também tiver a obra, é os dois. Então ele chegou e disse, ora, tendo as escrituras previstas, que eu falava, que Deus havia de justificar, anunciou Deus o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os benditos são como quem tem Abraão. Todo aquele que são das obras da lei está debaixo da maldição. Tem pessoa que diz, na lei que eu nasci eu morro. Não morra não, meu filho. Porque a lei se acabou-se, a lei sacerdotal se acabou-se, a lei da cerimônia se acabou-se. Agora é a lei do Espírito. Você tem o Espírito Santo da sua vida, o que convence o homem do juízo do pecado é o próprio Espírito Santo. E a Bíblia diz, se o qual, os que são de Cristo, tem o Espírito de Cristo, e se o qual não tem o Espírito de Cristo, então não é dele. Glória a Deus. E o Espírito Santo tem suas manifestações na vida da pessoa. Glória, através do seu poder. Então ele disse, ora, tendo as escrituras previsto que Deus havia de justificar, plano de Deus, havia de justificar pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações será bendita em ti, de sorte que os benditos são como quem de Abraão. Olha aí, todos aqueles que são das obras da lei de Moisés, estão debaixo da maldição. Porque é evidente que é verdade, que pela lei de Moisés, quer dizer, ninguém será justificado diante de Deus. Ele diz, porque o justo viverá da fé. Abraão foi justificado pela fé. Glória a Deus. Todos aqueles que, glória a Deus, que foi justificado pela fé. Tendo as escrituras previsto que Deus havia de justificar, Deus planejou. Anunciou que Deus pregou o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações será bendita em ti, de sorte que os benditos são como o crente de Abraão. Todo aquele que são das obras da lei está debaixo da maldição. Ele diz, é evidente, quer dizer, é verdade, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nós fomos justificados pela fé. Ora, a lei não é da fé, a lei de Moisés. Mas os homens que fizeram estas coisas, os sacerdotes, por ela viverá. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito. Porque Jesus foi para aquela cruz, e aquela cruz é um lugar de maldição. Só que ele não era maldito, nem é. Mas ele, não é verdade, assumiu aquela morte, não é verdade? Aquela morte horrível, né? Para nos resgatar da maldição da lei. Glória, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque na época a pessoa que era pendurado no madeiro era maldito. Então ele se fez de maldito, se fez para nos resgatar da maldição da lei. Glória, através do Espírito Santo, né, irmão? E ele fez muitas promessas para nós, né? Ele chegou, as promessas dele eram o Espírito Santo, porque a lei da cerimônia acabaram, mas depois que Jesus morreu, aí Jesus fez promessa, né? Como ele chegou, disse ao discípulo, né, no livro lá de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o verso parece que é o 6 em diante. Depois que ele padeceu todas as coisas, se apresentou vivo, com muita infalível prova, sendo visto por espaço de 40 dias. Dizendo, ficai em Jerusalém, até que seja revestido do poder do alto. Na verdade, João batizou com água. Na lei, estava cruzando ainda. Mas vocês vão ser batizados, não muito depois desses dias, com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ali ficou a cerca de 121, porque muitos desistiram. Mas a Bíblia diz que eles ficaram ali 120 homens. E a Bíblia diz que, se cumpriu o dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar, lá no templo. Porque o dia de Pentecostes era 50 dias após de toda a colheita que o povo trazia dos dízimos, né? E eles traziam, comemoramos a libertação, quando Deus libertou o povo lá do Egito. Glória a Deus. Então a nação estava espalhada, porque lá no livro de Gênesis era uma só língua, uma só voz, era só uma só língua.
que o povo falava. Glória a Deus. Mas quando eles começaram a fazer lá em Gênesis 11 a Torre de Babel, porque eles disseram, quando chegaram no vale, eles chegaram, disseram, andaram, chegaram no vale, ele chegou, disse, vamos amassar barro e betumar com cal e fazemos pedra e construímos uma torre e chegamos no topo do céu. E nós vamos ser conhecidos todo o povo, toda a nação. Aí Deus deu uma descida para olhar agora aquela construção, que é a Torre de Babel. Aí Deus chegou, mudou a língua. Aí um dizia, me dá tijolo, outro trazia água, me dá água, trazia pedra, outro trazia outra coisa, outro material. E aquela confusão medonha, não puderam ficar mais juntos, então os homens, cada cá que falava uma língua diferente, se espalharam pelo mundo. Então, mas todo ano eles, por causa da comemoração, que eles comemoravam a saída da libertação lá do Egito, então eles traziam para Jerusalém seus dízimos em ano, não era? Trazia animal, quem morasse longe, conforme está escrito lá em Levítico, em Deuteronômio, eles, quando ele morava longe, nos países longe, eles vendia, vinha, e quando chegava perto de Jerusalém, ele comprava a mesma mercadoria e entregava nos pés do sacerdote. Era isso que eles faziam, glória a Deus. Então, como as nações agora, vinha as nações trazer, aquele povo que falava já em outra língua diferente um do outro, então naquele dia vinha as nações trazer o dízimo para Jerusalém. E vindo trazer os dízimos para Jerusalém, então Deus tinha feito, através do Espírito Santo, falando na boca de Jesus, que ele ficasse em Jerusalém até que fosse revestido do poder do alto. E aí a Bíblia diz que se cumprindo o dia de Pentecostes, que era 50 dias, após de toda a colheita, do milho, de tudo que existisse, do gado, de tudo, eles não podiam passar de 50 dias, nem também faltar, era 50 dias. Toda a nação vinha para Jerusalém trazer os seus dízimos ali. Aí Deus aproveitou e ali Deus começou enchendo aqueles homens do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme que o Espírito Santo ordenasse que falasse. Não era uma língua mecanisma, que alguém fica pensando que ele imita a língua, essas coisas. Não existe isso. A língua que ele falava era conforme o que o Espírito Santo ordenasse que falasse. Existia uma ordenança lá de cima do céu, um controle. Não era a pessoa falar e imitar como algumas pessoas que não têm um caráter espiritual, não tem vergonha na cara, que começa a imitar línguas estranhas. Não é. Glória. Merece todo respeito o Espírito Santo. Porque quem mexe com o Espírito Santo está mexendo com Deus. Porque Deus também é o Espírito Santo. Jesus é a mulher samaritana, que Deus é Espírito e importa que os que os que adoram e adoram Deus em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito, Deus procura os tais, o que adora em Espírito e em verdade. Então, não podemos mexer, não é verdade? Precisamos lavar a nossa boca, ainda que se lavar com água quente, mas para falar no Espírito Santo tem que ser ele que use você, não é você se usar. Isso é uma falta de caráter, de quem não tem vergonha, né, que começa a falar isso, né, meus irmãos? Uma pessoa que tem vergonha, ele respeita o Espírito Santo, que tem um caráter. Aí o Espírito Santo esprana na vida dele de dentro para fora. E pessoa que faz isso, fica gelado, frio, não é verdade? Até uma criança que começa a imitar línguas estranhas, então ele vai se criar frio. Os pais devem reclamá-lo que ele não imita língua estranha, porque senão ele vai ficar frio. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Então, glória a Deus. Então, aí se cumpriu de Pentecostes, estava tudo reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu todos os homens que estavam sentados, e começaram a falar em outras línguas, conforme o que o Espírito Santo ordenasse que falasse. E ali havia muitos varão religioso em Jerusalém, de todas nações, né, debaixo do céu. Estava na cidade. E a Bíblia diz que quando ocorreu aquele alvoroço de línguas estranhas, eles correram para a frente do cenáculo, para a frente do templo, e ficaram perpétuos, né? Dizendo, o que vem ser isso? Que doutrina é esta? Isso é um som galileu, e como agora nós vimos falar nossas próprias línguas na qual nós fomos criados. E falava pato, né? Foresteiro, não é verdade? Falava libas, falava, né? Judeu, e falou 16 línguas aqueles homens. E eles ficaram perpétuos, né? Mas tinha uma turminha lá,
usado pelo demônio, que dizia, eles estão embriagados, estão bêbados, estão cheios dos mortes. Aí Pedro tinha negado a Jesus, estava frio antes, horas depois, porque depois que ele negou a Jesus antes do galo cantar 3 vezes, e quando o galo cantava ele ficava triste. Mas nessa hora que a gente recebeu o batismo descido do Espírito, ele já estava entusiasmado e cheio. Aí Pedro se levantou com os 11 e disse àqueles que estavam dizendo que estava embriagado. Pedro disse, aqui não tem ninguém embriagado não. Mas foi para se cumprir o que Deus falou na boca do profeta Joel. Não tem ninguém beba aqui não, porque aqui em Jerusalém, se vocês podem beber, meu irmão, aqui tem lei. Se vocês podem beber de 9 horas por diante. Então ninguém pode, aqui não tem ninguém bebe não a 3ª hora do dia, porque ninguém pode beber essa hora aqui. Mas foi para se cumprir o que Deus falou na boca do profeta Joel, que Deus já falou isso no Velho Testamento, que aconteceria futuro, que Deus derramaria do seu Espírito naqueles dias, sobre as filhas do meu servo, e elas profetizarão. E os mancebos, rapaz, quer dizer, eles terão visão. Visão é fechar os olhos e ver coisa que ainda vai acontecer na vida das pessoas, né? E os velhos terão sonho verídico, né, senhor mentiroso? E as filhas do meu servo profetizarão, né? E eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, carne de gente, não é carne de animal. Entendeu, meu irmão? É isso, meus amados. Mesmo esse poder está manifestado, e tem pessoa que não acredita nisto. Glória! E a gente vê pessoa analfabeta, vai para a igreja, começa a orar, daí a pouco o Espírito se manifesta na vida dele e ele começa a falar em idioma, e Deus dá até o dom de interpretar muitas vezes, alguns deles, de intérprete. É isso, meu irmão. Então vamos acabar com esse negócio. Crente pentecostal, que faz parte de uma igreja feita da Assembleia de Deus, e outras igrejas também, que não é só Assembleia, que acredita, e alguém está dentro da igreja também, como religioso, frio, gelado, alabaixo e té, né? E agora fica murmurando, né? Glória, com ironia. Para que isso? Para que isso não, rapaz? Seja cheio. A Bíblia diz que eles foram cheios, alabaixo e té, redévia, cheio do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Quando ele abria a boca, saía a língua, conforme que o Espírito Santo ordenasse que falasse. Não era um querer da pessoa. E você fica pensando que é algum negócio mecanismo, não é mais mecanismo não, meu irmão. É o poder de Deus. Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todo que nele crê. Está escrito um de Romanos, parece que é 8 e 16. 16 em diante, é 4 parece. Não é 6, parece, no cabo da memória. E o 16. Paulo dizendo. Porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Deus é o quê? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus se move. Agora, se você se meter a se mover, meu irmão, se seu Espírito Santo está lhe movendo, querer fazer coisa, né, da carne, Deus não se agrada, não. Agora, se for do Espírito Santo, também, Deus aprova. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra sem forma vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E se ele se movia na face das águas, porque ele é vivo, e se locomovia do lugar que estava. E agora Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Se vocês me amar e guardar o meu mandamento, eu rogarei ao meu Pai, outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. O mundo humano, o mundo que é religioso, não conhece nem o vê, porque não se vê Espírito, mas vós conhecerei e habita em vós. Eu vou, mas voltarei para vós. Eu enviarei outro, quando ele disse outro Consolador, porque ele era um Consolador, mas mandava outro Consolador, e o Consolador não veio, não é verdade? Jesus não veio em carne, mas veio em Espírito para consolar. Glória! O que é o consolo? É a mãe, muitas vezes, a comparação que eu falo, é quando o filho está com fome, e a mãe não tem engrossante para dar ele, aí pega um consolo e bota na boca dele, e ele com aquela saliva se consola e dorme, até que a mãe faça um engrossante para ele. Então o crente mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter muito pão, glória a Deus, mas muitas vezes a palavra de Deus também consola ele, através do Espírito Santo, porque o Espírito consola a pessoa com as promessas de Deus, não é verdade? Glória a Deus, porque a Bíblia diz lá no livro de Hebreu, o capítulo de número 10 e o verso de número 36, porque necessitar de paciência, porque depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa, porque um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Ele diz, vai chegar. O justo viverá da fé. A Bíblia diz, irmão, que Deus no céu eterno vive é um justo, mas nós somos justificados agora através do sangue de Jesus, eu provo na Bíblia.
Entendeu? O justo virá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, Deus diz. Nós, porém, não somos daqueles que se recuam para a perdição, mas daquele que na palavra de Deus, para a conservação da alma. Nós cremos na palavra, é a palavra, porque a Bíblia diz que o mundo antigo foi criado através de quê? Da palavra. Deus disse, haja luz e houve luz, haja porção seca e houve porção seca. E a Bíblia diz, não é verdade, que os antigos venceram com o poder da palavra. E a Bíblia diz que a palavra do rei tem poder, o rei Jesus, meu irmão. Glória. Então é isto, meus irmãos. Glória a Jesus. Então a lei de Moisés não tinha batismo com o Espírito Santo. A lei de Moisés cobriu o pecado. A lei cerimonial também cobriu o pecado. O sumo sacerdote Jesus, ele não é como um animal, os animais derramavam sangue e cobriu o pecado, mas Jesus, como sumo sacerdote, filho de Deus, profeta lá abaixo do terra, todo poderoso, se ofereceu, glória, de uma vez só por toda, não para cobrir pecado, mas para purificar e a limpar de todo o pecado. Glória a Deus. E a gente fica dizendo muitas vezes, algum de nós, né? Nós pecamos, pensamento, palavras e obras. Isso é a palavra de crente, irmão? Glória. Que tem um hino que diz, não é verdade? Era um pecador, isso é mentira? Era um pecador, isso é verdade. Era um pecador, andava sem Jesus. Não tinha nenhuma esperança nem divina luz. Hoje o seu remídio, Cristo me salvou. Com o seu sangue me lavou. Como é que, glória a Deus, a pessoa... O sangue de Jesus não tem poder, não é feito água do riacho, não. Nenhum tanque não, o sangue de Jesus veio para purificar todo o pecado. E se ele veio purificar e tirar o pecado, não é para deixar pecado. E João Batista já dizia assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirar. E como é que fica pecado? Deus tira, nós somos falhos. Glória. Mas o sangue de Jesus veio para tirar, veio para limpar. E se eu digo que eu peco em pensamento, palavra e obra, não dá certo não, porque a Bíblia diz que nós, porém, quer fomos justificados. Gálatas capítulo 2, o verso 17 em diante. Nós, porém, quer fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos pecadores, por acaso Cristo é ministro do pecado? Ele diz, claro que não. Porque se nós for construir aquilo que derrubamos, somos um transgressor da lei. E o que é um transgressor da lei? É a pessoa fazer uma lei, outra quer derrubar. E Jesus fez a lei de quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então Jesus deu uma lei do Espírito e agora nós dizemos que somos pecadores, Jesus é mentiroso. E a Bíblia diz, não, nesse mesmo texto, a Bíblia diz, contexto diz, não aniquilei a lei de Deus, glória a Deus, porque significa dizer que a morte de Cristo foi anátema. Que Paulo chegou e disse, para a lei eu estou morto. E a lei também para mim, Paulo diz. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo para o Filho de Deus, que ele se deu por mim. Glória, glória a Deus. É isso que Paulo chegou e disse. Não é verdade? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Dele vive de você através do Espírito Santo. E se você é guiado pelo Espírito Santo, como é que você vive pecando em palavras e obras, olhos gordos, não é verdade, meu irmão? Glória a Jesus, né? Língua de freada, como tem muitos irmãos. Glória, que fala em língua e depois está dizendo uma palavra. Palavrão, que eu já vi isso acontecer. Pessoa até que está nos piques da letra e é dirigente. Vamos acabar com esse negócio mesmo. Não estou falando quem é, mas vamos acabar, irmão. Glória, a Bíblia diz que, glória a Deus, que aquele que não refreia a sua língua de falar engano, a sua religião é vã. Glória. Então nós temos que ter freio. Jesus bota um freio na nossa boca. Glória a Deus. Para nós não dizer palavrão mais, né, irmão? Glória. Glória a Deus. Então nós somos santos. E Pedro chegou e disse assim, né? Sede santo, assim como aquele que vos chama santo, santo é. Sede santo em toda maneira de ver. O que é ser santo? É ser separado do mundo, da má palavrão, da mentira, do cheque sem fundo, namorador. Glória, sendo casado, ou seja noivo também, namorar com outro, tudo isso, não é verdade? Mentiroso, né? Deus não tem filho desse jeito, glória. E a Bíblia diz que, lá na carta de João, né? Segundo João, né? O capítulo de número, parece que é o 3 em diante, e o 9 fala, glória a Deus, não é verdade? Glória a Deus, o 9 fala, aquele que é nascido de Deus, não comete pecado, porque é nascido disso, porque quem peca é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer das obras do diabo. Jesus veio para desfazer. Quem peca nunca viu, nem conheceu.
Glória. Estou falando, não é ser tentado. Qualquer homem pode ser tentado para qualquer coisa, mas o negócio é não ceder o pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder o pecado. Glória. Você pode repreender você mesmo, no mau pensamento, até em pensamento. Porque a Bíblia diz qualquer que olhar, até para uma mulher também. Porque não é só mulher. Até você querer o que é dos outros também. Querer comprar, não pagar, planejando, fazendo laço para seu irmão. Porque tem crente que é assim, faz um laço para comprar fiado, não paga, meu irmão. Mas o crente que é nascido de Deus não faz isso não. Ele não prejudica ninguém, porque ele ama o próximo como a si mesmo, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos mudar, vamos sair desse negócio, deste evangelho artificial. O evangelho é poder de Deus e salvação para todo nele crer. Não é verdade, meus irmãos? Então, estou terminando as minhas palavras. Glória a Jesus. Quero que os irmãos, peço que os irmãos divulguem, comentem e se inscrevam no meu canal. Não pesa nada em você se inscrever no meu canal. Glória, para ter mais visualização e mais, avançamento, meus irmãos. Glória a Jesus. Eu te amo, meus irmãos. Você é meu irmão em Cristo. Você combina com essa palavra. Mas se você está dizendo que peca em pensamento, palavra de obra, glória a Deus. Deus vai tirar de você. Porque não estamos falando de você não ser tentado. Mas você não vai ser tentado para levantar um falso a ninguém. Você não vai ser tentado para chegar a fazer um projeto para comprar um carro, estudar seu cartão, Glória a Deus. Não é você, glória a Deus, cair numa armadilha, se atrapalhar e não poder pagar. É você projetar que vai fazer aquele laço para prejudicar os outros. E a seguradora é rica e eu vou comprar um carro, mas não vou pagar. Não, senhor, você não pode projetar. Agora, se você se atrapalhar, comprar com a intenção de pagar, é diferente. E depois não puder pagar, aí Deus perdoa. Tá entendendo, irmão? Glória, porque a Bíblia não oprimir teu irmão em negócio algum. É em negócio algum, não oprima não. Porque você tem que amar a Deus toda a tua força, todo o teu coração e ao teu próximo, a ti mesmo. Se você ama o seu próximo, como é que você vai fazer estas coisas com o seu próximo? Você não está amando. Glória, você está amando a você só. Então, meu irmão, glória a Deus. Então, são essas minhas palavras. Deus continue abençoando meus irmãos, o ajudando, glória a Jesus. Estou sempre me forçando, glória a Deus, para pregar o que eu vivo, glória a Deus. Porque, irmão, o evangelho, nós temos que botar ele em prática na nossa vida. Ele é o manual do crente. Quando se compra um automóvel, tem que ter o manual. Glória, o óleo 90 é no diferencial, mas o óleo 30, e 20 coloca no motor. O óleo até fúdio te coloca no freio, que é o óleo mais fino que tem. Tá entendendo, irmão? E se pegar o carro e armar, montar ele, não é verdade? Se a injetura tá certinho, os bicos tá tudo certinho, o carro não vai pegar. Glória, e se pegar, mas pega farrapando. Assim é a Bíblia, nós temos que botar a Bíblia em prática, botar a Bíblia, em prática para nós, não é pregar sem, botar a Bíblia em prática, porque Tiago disse lá em Tiago, ele falou, parece que é o 4, ou é o 3 de Tiago, ele chegou, falou dizendo assim, não é verdade? Glória a Jesus, glória a Deus. Ele chegou e disse que nós não fôssemos imitadores. Glória a Jesus, Glória a Jesus. Nós não seja imitador do pecado, Tiago diz. Não é verdade? Seja cumpridor da palavra. Cumprir a palavra, está em prática. Seja cumpridor da palavra. Glória a Deus, não é verdade? Não enganando com falso discurso, porque isso é feito a onda do mar, que vai e volta, tá entendendo, irmão? É isso que acontece, é ser praticante. Tem tantas pessoas tendo interesse, pessoa que tá até muitas vezes nos piques, não quer ofender a ninguém, que tá lá em cima, mandando, ensinando, mas não é um cumpridor da palavra. Glória, porque tem pessoa que tá no já quiseram me enganar. Glória, tá entendendo, irmão? Glória a Jesus, pessoa que tá com casaca de ouro já, glória, tá entendendo, irmão? Tem que deixar essas coisas. A Bíblia diz que quem aceita Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E vivendo em novidade de vida. E como é que as coisas velhas se passam da pessoa? E a pessoa usando essas coisas velhas ainda. Glória. Então não existe não. Então fica na paz. Deus continue abençoando meus amados, meus irmãos, que eu amo a Ele de coração, os crentes verdadeiros, meus irmãos. Vamos ser verdadeiros, vamos acreditar, vamos glorificar, vamos exaltar, vamos mergulhar no mundo espiritual. Glória. E para mergulhar no mundo espiritual tem que deixar esse rudimento, essas coisas que não é mais para nós. Deus abençoe os irmãos.